Gente, temos a Copa Libertadores no meio das decisões dos estaduais. Ontem nós vimos Fluminense e Flamengo, um jogo que estava parelho, depois o Flamengo acabou resolvendo, mas os dois vão jogar fora. Palmeiras, agora com esse pepino, também vai jogar lá fora. Existe esse jogo aí da Sul-Americana, São Paulo e Tigre, que a coisa está pegando, embora não esteja pegando, mas o Atlético também vai jogar Libertadores. E aí, não tem alguma coisa errada nisso, não? Não é uma coisa, não é um momento muito inoportuno para começar a Libertadores ou para ter segundo jogo de campeonato? É para ter terminado antes esse negócio. Mas problema. Não é uma coisa de maluco. O que é louco é que até agora os times jogaram. Quem já está na Libertadores, nos grupos, quem não jogou a pré-Libertadores e já entrou na Copa do Brasil, consequentemente, ou seja, os times classificados na Libertadores, com exceção do Flamengo, que teve outras competições, e o Palmeiras teve um jogo com o Flamengo na Supercopa, esses times, eles até aqui que estão na fase de grupos da Libertadores e entram na terceira fase da Copa do Brasil, eles só jogaram estadual. Não jogaram mais nada no ano, né? O São Paulo só jogou estadual, ele nem tá na Libertadores, mas ele, como ficou em nono no Brasileiro, só entra na terceira fase da Copa do Brasil e joga Sul-Americana. Corinthians só jogou estadual, o Inter só jogou estadual, o Fluminense só jogou estadual, um monte, o Atlético Paranaense, o Galo jogou a pré e o Fortaleza também. E aí, quando chega a final do estadual, eles vão ter um jogo no meio de semana e depois, a partir da outra semana, é Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, não vai ter mais respiro, né? O calendário ele é mais tranquilo quando tem o torneio menos importante. Quando começa o mais importante, você não tem sossego, é quase uma prova de resistência. E eles conseguem fazer o seguinte, você não consegue, vamos dizer que a gente resolvesse, a imprensa e o mutirão, vamos deixar os campeonatos legais, né? Levantar a moral dos campeonatos, fazer um campeonato bacana. Vamos fazer chamadas do Campeonato Brasileiro, vamos falar das coisas da Libertadores. São campeonatos, eu gosto muito, tanto do Campeonato Brasileiro como Libertadores. Você não consegue. A Libertadores começa no meio da final do outro campeonato, aí você está no reflexo daquele campeonato já com Libertadores ou com sucesso ou com problema, aí começa o Brasileiro. É muito louco isso, gente. Você não consegue estimular nada, é tudo embolado. E alguns clubes começam já a dar sinais de que vão dar importância para o mata-mata em detrimento do campeonato de pontos corridos, que é muito curioso isso. Primeiro, porque o pontos corridos é a única competição que te garante uma receita certa de televisão e você pode negociar com o seu patrocinador, os seus patrocinadores. Olha, bonitão, eu tenho 38 jogos aqui, vou jogar até dezembro, são tantos jogos em casa, tantos fora. Você pode fazer uma estimativa de quantos jogos na TV aberta, dá para ter uma ideia, né? Todos os jogos estão, pelo menos, no pay-per-view, então a sua marca vai ter visibilidade. Então o cara do comercial lá, o cara vai negociar com o patrocinador, ele tem... Agora, Copa do Brasil, quantos jogos você tem para mim? Ih, cara, não sei, você vê o Vasco lá, o Vasco perdeu para o ABC, já está fora. Talvez eu jogue 10, talvez eu jogue 2. Como é que o cara vai pagar isso? Então não dá para a gente acertar isso aí, não vou contar com isso aí não, isso aí fica como um extra. Se por acaso acontecer... Então, assim, o campeonato de pontos corridos, e essa briga foi uma briga muito longa, né? Pela criação de um campeonato assim, é ele que dá calendário, que garante emprego dos profissionais que trabalham no futebol, não só os jogadores. Então tem uma extrema importância. Os clubes começam a colocar de lado antes de começar. Já tem clube pensando no mata-mata. Eu vi agora essa semana que o Internacional está preocupado mais com a Libertadores e a Copa do Brasil do que com o Brasileiro. O Inter é vice-campeão brasileiro, não ganha essa competição desde 79. 79, são 44 anos quase. E estaria mais preocupado com o mata-mata, porque talvez veja mais possibilidades ali. Aí tem a discussão da Liga, né? Vamos criar a Liga. Ok, alguém vai investir, vai colocar dinheiro, e os clubes que avacalham o próprio campeonato. Então é muito maluco isso. Que a Liga Jabuticaba, né? Tem duas. Tem duas, que eles consigam um acordo. Aí o investidor vai lá comprar as ações da Liga e tal, vai ter uma grana, os caras querem dobrar o valor de arrecadado, triplicar. Até que tem um potencial para fazer muito mais do que é feito hoje. Mas se os próprios clubes colocarem sempre o brasileiro em segundo plano, e essa situação não tem solução, porque o estadual, o inchado, ele dura 3, 4 meses, ele empurra tudo para ficar essa prova de resistência, como disse o Bruno. Então não tem muito ponto de correr. Os clubes vão precisar também entender o seguinte, vão ter que mudar um pouco essa visão. Eles vão ter que começar a olhar para o campeonato. Porque quem é que vai apoiar um campeonato ou investir num campeonato que os próprios participantes colocam em plano secundário? Até entendo que você fique dividido entre a Libertadores e o Campeonato Nacional. Como na Europa, quando você vê a competição nacional e a Champions League, os caras, chance de ser campeão continental e tal, ok. Mas é a Copa do Brasil, é qualquer outra coisa, fica de lado. E já tem esse começo, é um começo avacalhado, né? Qual o jogo de abertura do campeão? Não tem.
Né? Às vezes o jogo é depois que já começou, né? Exato. É um negócio muito louco. E é enorme, é um campeonato maravilhoso. E hoje, Flávio, pelo menos hoje tinha que ter terminado já o estadual. Ontem e hoje, acabava agora. Um jogo só, mas um jogo... Então, que antecipasse que essa outra partida de ida fosse há 2 semanas antes, ou quarta-feira, ou antes da data FIFA, sei lá. E aí você encurta um pouco o campeonato. Para que tanto jogo? Esses times estão jogando um tempão para chegar nisso aí que a gente está vendo. Não precisava isso tudo. Nós vamos para o rápido break na Rádio Jovem Pan, continuamos no YouTube com muita gente nos vendo, na TV Jovem Pan com muita gente nos vendo, muito obrigado. E é rapidinho na Rádio Jovem Pan, a gente volta já. E eu coloco agora para o Pipé na mesma situação. Esse bolo todo, não conseguimos estimular, criar campeonato, criar uma motivação para o torcedor. Não dá para fazer álbum de figurinha. Não, você não sabe quem vai jogar. Aí chega no meio do ano, tem aquela troca. Aí troca metade dos times e tal. Muito louco isso. O Atlético Mineiro, ele pode ser campeão estadual agora com 12 jogos. O Atlético Paranaense, para ser campeão, ele terá jogado 17. Então, veja, e a gente está falando do começo de um pedaço da temporada que vai se encerrar no dia 8 de abril. São menos de 3 meses. Então, um campeonato, ele é quase 50% maior que o outro. Um vai fazer 12 jogos, o outro vai fazer 17. Então, esse já é o primeiro nível de distorção que a gente tem nesse começo. E aí vem tudo isso, como a hora você fala. O Internacional, nos últimos 3 campeonatos, ele foi vice em 2. Ele bateu na trave para ganhar. Aí, por conta de Libertadores ou de mata-mata de Copa do Brasil, ele já abre mão de 4, 5 rodadas no começo. Mas ele ganhou a Libertadores. Mas não ganhou o brasileiro. Exatamente, ganhou 2 Libertadores nesse meio tempo. Então, veja. Então, ele cogita, por exemplo, de, quem sabe não joga com o time titular no começo do Campeonato Brasileiro para jogar um mata-mata. E aí, quando ele resolver, de fato, jogar o Campeonato Brasileiro, por N circunstâncias, até mesmo porque pode ser que aconteça o time ter sido eliminado lá no mata-mata, quem está liderando o campeonato já, enfim, desgarrou um monte. E ele, que tem um elenco bom, não vai conseguir se recuperar. Estou pegando o Internacional aleatoriamente, mas isso vale para um monte. Até porque a tendência é que esse campeonato brasileiro ele seja muito mais duro e acirrado que os últimos. Todo mundo, vários desses grandões que andaram mal nos últimos tempos, eles se reforçaram. Bom, nós já vamos voltar para a Rádio Jovem Pan e eu quero ouvir o Nilson César sobre esse tema também. Nós não conseguimos, de volta aqui na Rádio Jovem Pan, agora estamos falando para todo lugar, Nilson. Chama o Vamp. Chama o Vamp. Essa confusão toda, esse embolar campeonatos, é péssimo para o produto, né? Claro que é péssimo para o produto. O próprio torcedor fica em dúvida o que está valendo. Nós levantamos aqui se o Palmeiras vai botar time reserva na abertura da Libertadores ou na final do Paulista. O torcedor fica em dúvida qual é o campeonato que o time dele está jogando. É verdade. E agora com as TVs comprando campeonatos diferentes, é mais louco ainda, não sabe nem onde vai ver. É muito doido, é um calendário. O campeonato, vocês levantaram aí o negócio de terminar hoje, poderia terminar. Claro. Se você tivesse feito a primeira final do Paulista antes da data FIFA, ou no meio de terminaria o campeonato hoje. Já sabia que ia jogar só um jogo. Ou no meio de semana. Claro, meio de semana. Você já terminaria o campeonato hoje, os times poderiam começar a temporada na Libertadores da América sem uma decisão de campeonato estadual logo na sequência, que é o caso do Palmeiras, né? Que vai ter Flamengo, do Atlético, do Fluminense. Exato. Do Atlético Paranaense. Os finalistas do Rio, um vai para o Peru, outro vai para o Equador essa semana. Brincadeira, o Palmeiras vai para a Bolívia. Não, e os finais do Maracanã. Se você for perguntar para o pessoal da confederação ou federações, os caras vão dizer que a culpa é da TV que escolheu as datas. É verdade. Não, mas foi a televisão que determinou as datas. Eles compraram, eles têm o direito de determinar. Acho que aí não, aí é uma questão de conversa. Pô. Claro. Tem que chegar com os caras da TV. Peraí, um pouquinho. O Palmeiras vai estrear na Libertadores quarta-feira. Domingo, hoje deveria ter sido o segundo jogo da decisão do estadual. Flamengo é a mesma coisa. Flamengo também vai viajar agora aqui. Longe pra caramba. Na decisão Fla-Flu, domingo que vem, os dois vão para fora, né? Isso é falta de tudo, né? Isso é grotesco, isso é erro juvenil, erro infantil. Não dá para acontecer. No futebol profissional, a gente entende que a coisa seja bem profissional, não pode ser um negócio tão amador assim. Porque isso é uma coisa amadora, você começar uma competição sem terminar
sem terminar outra. Mas você sabe que no Campeonato Brasileiro, você está falando aí, viu, Piperno, que os caras... Eu converso muito com o treinador, gosto muito de conversar com o treinador. Os caras acham sempre que tem tempo de recuperar. Porque é muito longo, então tem as curvas, nós fazemos a projeção com as curvas aqui. Tô vendo as curvas. Tem sempre tempo de recuperar. Eu não acho, não. Claro que não. Eu não acho, não. Eu acho muito difícil recuperar. Quando você não tem um super time assim. 2003 não foi o ano que o Luxemburgo arrebentou com o Cruzeiro? Foi quando começou, ele falou assim, cara, eu vou ganhar o que eu puder ganhar. Eu vou ganhando, o Corinthians do Carilli foi ganhando. Primeiro turno invicto. O Muricy pensava assim. Lógico. O Muricy falava, eu tenho que dar uma arrancada. Cara. Lógico. Aquilo que aconteceu O pessoal lembra aquele Grêmio que o São Paulo foi lá e tirou 13? É exceção. É raro, isso é exceção, não é regra. Claro. Isso daí não é regra, isso é exceção. Então, quando tem um caso assim, o time está 12, 13 pontos atrás e consegue recuperar... Isso não tem nada a ver com regra, isso aí é exceção. Então, os clubes, aqueles que pensam assim, os treinadores que pensam assim, eu discordo, eu acho que eles estão enganados. Não tem muito tempo de recuperar. Nem para cima, nem para baixo, hein? Quando você começa a ficar lá na zona de... Lógico. Um grandão fica lá embaixo. Aconteceu com o Grêmio. Não, o Inter é a mesma coisa. Não, mas tem muito tempo, o Inter vai sair disso. Lembra disso? O Inter vai se recuperar. Não cai. Tem muito chão pela frente. Não é assim, não. Não é assim, não. Um campeonato de 3 pontos, que se bobear, você não ganha título, e se bobear, você cai do meio para baixo da tabela. Aí fica difícil a recuperação. O Grêmio sofre muito isso com as escolhas do Renato Gaúcho, que sempre escolheu Copa do Brasil, competição mata-mata, em relação a Campeonato Brasileiro. E fica sem ganhar por um tempão. O Grêmio também não ganha brasileiro há um tempão, né? 86. 8-6? 96. 96, perdão. 96, o time ainda ganhou da Portuguesa. Mas mesmo assim. Da Portuguesa com o Felipão. Mesmo assim, foi um tempão, né?